Bem-vindo ao canal da Missão Cristã. Nosso culto começa em instantes. Nos alegramos com sua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Bem-vindo ao canal da Missão Cristã. Irmãos, paz do Senhor. 21 de dezembro, né? Estamos vendo o ano findando. E neste domingo, pela graça de Deus, aqui estamos novamente. Daqui a pouco teremos uma apresentação das crianças, aquela representação natalina, né? Tão importante, tão marcante. Na palavra de hoje a gente vai desmistificar um pouco, né, disso, a respeito do Natal. A gente podia cancelar tudo durante o ano e comemorar só essa data. Colocar nessa data todas as luzes, todos os sons, tudo. Porque é o acontecimento mais importante da história. Não há outro, né? Não há outro. Então, hoje, a nossa congregação vai celebrar, daqui a pouco, 9h30, este acontecimento. Nós não vamos celebrar data. Data não importa. É isso que os ignorantes tinham que entender, né? Mas como é que o ignorante vai entender alguma coisa? Por isso ele já é ignorante, topeira, né? Topeira não entende as coisas porque não investiga, porque não pondera nada, né? Que importância tem a data se ninguém sabe a data? Hã? Não, nós vamos celebrar o acontecimento. Mas no dia 25 de dezembro teve a festa do sol, mas no dia tal também tem a festa do demônio, depois na outra tem a festa do carnaval, depois todo dia tem uma festa pagã. Então nós não vamos comemorar? Né? Todo dia tem uma festa pagã. Olha lá no calendário para você ver. Né? Então hoje é um dia de alegria, né? Eu vou ler aqui o Salmo 8. O Salmo 8, que fala da glória de Deus e da dignidade do homem. Né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Puseste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão,
e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Que maravilha, né? Ele fala aqui sobre a glória de Deus e ele fala da dignidade humana. É muito interessante no versículo 5, que diz que o Senhor fez o homem um pouco menor do que Deus. Tem outra tradução que diz um pouco menor que os anjos, né? Mas a tradução hebraica é Elohim, né? É Deus. Então eles seguem aqui a tradução original. Fizeste-o um pouco menor do que Deus. Na verdade, o homem é um Deus em miniatura. É um pequeno Deus. Nós somos uma trindade, a única criatura que é uma trindade: espírito, alma, corpo. O homem tem um espírito eterno que nunca acaba, assim como Deus, né? Então, na verdade, o Senhor criou o homem um pouco menor do que ele. Como diz a Bíblia, a sua imagem e a sua semelhança, né? O homem tem capacidade de criar, o homem tem capacidade de administrar, de subjugar as coisas ao seu redor. Não é verdade? E o versículo 5 também fala que o Senhor o fez um pouco menor do que Deus, né? Guarda isso. Um pouco menor do que Deus e não um pouco maior que o macaco. Guarda isso. Deus fez o homem, a mulher, um pouco menor do que ele, não um pouco maior que o macaco. Nós somos criação de Deus. Amém? Somos semelhantes a ele em muitos aspectos. Glória a Deus por isso, né? Então, este salmo fala da dignidade do homem, né? Que o homem não é resultado de uma evolução, né? O homem não evoluiu um pouco mais do que o macaco. O macaco chegou no ponto, daí o homem evoluiu e virou homem. É engraçadinha essa história, né? Não, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? Estamos aqui nesta manhã, na nossa denominada hora sagrada, para dar graças a Deus, para se achegar a Deus numa oração congregacional com os líderes, aqueles que lideram uma célula. E quanto isso tem feito a diferença na nossa vida. Por quê? Porque tudo fica marcado no mundo espiritual, né? Talvez você veio para cá bem, alegre, talvez você veio triste, mal, atravessando problemas, dificuldades. Não importa, ok? Guarda isso no teu coração. O teu ânimo não importa. Você tem que ter ânimo para pegar uma enxada e carpir um lote. 3 horas da tarde com 40 graus. Aí sim, você tem que ter ânimo. Bater uma massa de concreto aí na rua, na enxada. Isso tem que ter ânimo. Entrar na presença de Deus? Não. Venha como você está. O importante é ouvir, é o estar ali e colocar tudo diante do Senhor. E que bom que nós estamos aqui hoje. E que a gente entende isso. E que a gente compreende, irmãos,
que o Senhor conhece a nossa estrutura. Salmo 103:14. E Ele sabe que somos pó, poeira. Ele sabe que somos. Então, quando Ele vê uma poeirinha saindo lá de um bairro, com dor, com tristeza, com angústia, mas caminhando para se encontrar com outras poeirinhas, né? De repente, se juntar nós todos aqui, dá um tijolo, né, irmãos? Hã? Se juntar os pozinhos que está aqui, dá um tijolinho. É isso que importa para Deus. Que bom que nós estamos aqui. Porque nós entendemos que o caminho da superação é o caminho da busca, de buscar o Senhor. Amém, irmão? De buscar a face do Senhor, de clamar a Ele. Então, mais uma hora sagrada. Ainda teremos domingo que vem, né? Se Deus permitir. Seria a última, né? Acho que seria a última hora sagrada do ano. Porque domingo que vem já é 28, né? Exatamente. Então, glória a Deus, porque em todos os domingos estivemos aqui clamando a Deus. E o resultado é o que os nossos olhos têm visto. Esse lugar aqui é muito interessante. Eu falei aqui sexta-feira. O diferencial desse lugar aqui é que você não vê chuva, você não vê vento, você não vê nuvem no céu, mas o canteiro cresce assim, ó. Você vê o resultado. Por quê? Porque a gente tem se preocupado em buscar o Senhor, em se reunir para olhar a palavra, para dobrar o joelho e pedir a Ele a sua misericórdia. É só isso que Ele espera de nós. Amém? A palavra de hoje vai falar disso, da vinda de Jesus na plenitude dos tempos, né? Dessa aliança nova que Deus fez com o homem, né? É uma coisa extraordinária. Amém? E eu estou muito contente, porque o pastor Bauer caprichou aqui, né? Bastante luzinha, piscando para tudo que é lado. Um dia desse, a pastora Rosana pregou aqui que você vê uma luz piscando num lugar, a luz é acolhedora. A luz é acolhedora, né? E Jesus também nos acolhe. Amém? Nos acolheu. E que possamos acolher uns aos outros. Bendito Deus, nosso Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela nossa hora sagrada, obrigado pelos líderes que estão aqui, por aqueles que estão viajando, ou que por alguma razão não puderam vir. Nós oramos por eles, pedimos que o Senhor os abençoe. Receba, Senhor, a nossa vida na Tua presença. A Tua palavra diz que não é por força. Que bom que a palavra fala isso, porque nós não temos força, mas é pelo Teu Espírito Santo. É pelo Espírito que temos caminhado, temos sido sustentados na alegria e na tristeza. É pelo Teu Espírito. Senhor, obrigado por essa horinha de oração e de reunião na companhia dos líderes. Obrigado pelos que nos acompanham lá longe, os que estão aí ligados no canal, orando conosco também nesta manhã. No nome de Jesus, Senhor, sê conosco. A Tua presença misericordiosa é tudo que desejamos e precisamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. A pastora Rosana vai louvar e nós vamos louvar com ela e depois a gente vai ter um tempo de oração. Amém. Bom dia, queridos. A graça e a paz. Tem a graça, tem a paz. Temos tudo, amém? Dia feliz. Com o Senhor a gente pode ter todos os dias felicidade verdadeira, que nem a dor tira,
tem as lutas, nada pode nos tirar essa alegria verdadeira. Vamos cantar isso? Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Vamos falar com o Pai. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Este lugar não é santo por causa do que está escrito ali fora na parede. Não é o prédio que é santo. Não é o CNPJ da missão cristã. Esse lugar é santo porque aqui se reúnem aqueles que amam a Jesus, apesar de todas as imperfeições. Este lugar é santo porque aqui se reúne um grupo de pessoas que ouviram o evangelho da salvação um dia, receberam Jesus como único e suficiente Salvador e foram transformados em igreja. A palavra igreja, a eclésia, não é um prédio, não é uma instituição humana, um estatuto. A igreja são pessoas. O apóstolo Paulo diz: vós sois o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A igreja são pessoas que caminham pela cidade. A igreja é composta de gente que o dia todo está circulando de um lado para o outro. Mas que coisa boa quando a igreja se reúne num lugar. Quando o grupo se reúne,
para louvar, para dar graças, para bendizer o nome, que é 3 vezes santo, 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 é o nome do Senhor. Neste dia feliz, neste santo lugar, o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, mas o endereço é importante, o lugar da nossa reunião, o lugar onde nos encontramos. Neste dia feliz, este é um dia feliz, todos os dias são dias abençoados, mas o primeiro dia da semana, Senhor, carrega um peso de memória, de lembrança, e deve permanecer, deve passar de pai para filho, o primeiro dia da semana, o dia da conclusão da obra redentora, o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o poder do pecado, da culpa, em última análise, vencendo Satanás. Ele ressuscitou. Ele disse que ressuscitaria. Muitos que o seguiam não acreditavam. Muitos ficaram desolados. Gente temente, gente de sentimento nobre em relação a Jesus, mas ficaram desolados diante do espetáculo horroroso da crucificação, da forma como o corpo do Senhor foi tratado. Isaías é o que melhor define. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo romano da crucificação tinha esse objetivo: dar uma morte exemplar para que as pessoas aprendessem que não se podia, não era possível se levantar contra a opressão romana. Então Jesus foi moído, literalmente. Por causa disso, muita gente desanimou, voltou para casa cabisbaixo. E a gente vê isso muito claro no retorno dos 2 discípulos de Emaús para sua aldeia, conversando, tristes, desanimados, porque já era o 3º dia e parece que nada havia acontecido. Oh Deus, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor apareceu para eles. E durante 40 dias o Senhor foi aparecendo aqui e acolá, para pessoas individualmente, para grupos maiores, antes de subir ao céu, para dizer a eles e para dizer a nós que a obra de redenção estava concluída. Tudo que foi anunciado durante milênios, nos oráculos de Deus, pelos profetas, cumpriu-se na
ressurreição. E hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Lembrando disso. Como não lembrar? Como deixar passar? Como trocar essa lembrança, essa oportunidade de reunião, de oração, por qualquer outra coisa? Como fazer isso? Como fazer isso? Quem troca um momento como esse por outra coisa é porque não entendeu nada, não entendeu. Às vezes é crente, se declara crente, mas a programação já está completa e Jesus e a lembrança da ressurreição não cabe na agenda. Não cabe na agenda. Que triste. Mas eu quero te dar graças, Senhor. Eu quero te dar graças porque em todos os domingos deste ano estivemos aqui, Senhor. Estivemos aqui fazendo uma leitura, cantando um louvor, dobrando o nosso joelho e te dando graças, agradecidos pela misericórdia do Senhor que nos alcançou, pelo seu imenso amor, pela sua compaixão, porque nada merecemos, não há virtude alguma em nós, não há nada em nós que nos recomende a presença do Senhor. Imagina que um ser humano tenha alguma coisa a oferecer a Deus que chame a atenção de Deus. Não, nós não temos nada, absolutamente nada. Nós temos um coração quebrantado, nós temos um pedido de misericórdia, nós temos um pedido de compaixão e uma gratidão pela compaixão e pela misericórdia demonstrados na cruz e também na ressurreição. Que dia maravilhoso, que oportunidade maravilhosa. E hoje, Senhor, esta congregação vai celebrar, através da manifestação pura das crianças, o nascimento do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que não serão apenas os irmãos que vão assistir, mas anjos estarão aqui. Aqueles anjos que mantêm esta porta aberta, eles vão assistir essa apresentação e eles vão louvar a Deus conosco pelo nascimento de Jesus, pela encarnação do próprio Deus. Oh Senhor, receba o nosso louvor. Deus eterno, entronizado acima dos querubins de glória, nós te louvamos. O Senhor é merecedor, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, porque o Senhor amou este mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo diz que lá na cruz, Jesus removeu todo o escrito, toda a ordenança que era contra nós. Ele cumpriu tudo, para que unicamente pela fé tivéssemos acesso a Deus e ao trono da graça de Deus. Que coisa extraordinária! A graça é uma coisa extraordinária. Todo perdão é uma coisa extraordinária. Todo gesto de perdão, de virar a página,
É uma coisa extraordinária. É algo que toca o nosso coração quando uma pessoa perdoa a outra, quando uma pessoa libera a outra de uma dívida, de um compromisso. É uma coisa que toca. Imagine Deus virou a página e enviou o seu unigênito Filho que cumpriu todos os 613 pontos da lei em nosso lugar. Em nosso lugar. Se importou conosco. Teve misericórdia de cada ser humano. Daí, Senhor, a importância da gente estar aqui. Como poderíamos não estar? Como poderíamos não estar no chamado da nossa congregação como líderes para dar graças ao Senhor, para dar graças ao Senhor, para dar graças ao Senhor Jesus por tudo que fez por nós. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Receba, Jesus, o nosso louvor, porque o Senhor é digno de ser louvado, porque o Senhor venceu, e lá em Apocalipse 12:11 diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aquela vitória não foi para o Senhor não precisa de vitória alguma, aquela vitória foi para nós. Obrigado pela obra do Calvário, obrigado pela ressurreição, obrigado pela esperança que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que nos revela a palavra, que nos ensina as coisas, que nos convence, acima de tudo, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. Obrigado pelos anjos, espíritos ministradores da parte de Deus em favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Obrigado pelos anjos. Obrigado pelos anjos, instrumentos de Deus. Obrigado pela Sagrada Escritura. Obrigado por tua palavra. Lâmpada e luz, alimento e água para as nossas vidas. Obrigado pela igreja, a comunhão dos santos, os chamados para fora. Obrigado pela igreja no mundo todo, em todas as nações, tribos, línguas, povos. Obrigado pela igreja nesta cidade e obrigado pela nossa congregação. A melhor representação de igreja que podemos ter é a nossa congregação. E a gente vai terminando o ano e eu olho para trás e vejo quanto Deus ajudou e abençoou este lugar. E a gente vê a bênção, não é exatamente num lustre dependurado. A gente não vê a bênção nos móveis luxuosos. Não. A gente vê o quanto Deus abençoou. Quando olhamos para tudo que pôde ser feito em favor do pobre, do doente, do necessitado. Graças a Deus. Obrigado pela nossa congregação. Obrigado pelos homens, pelas mulheres, os jovens, as crianças.
Obrigado pelo ministério, pelos pastores Mauro, Emerson, Alcides, Helena, Pastor Bauer. Obrigado pela nossa copastora, nossa segunda pastora, Pastora Rosana. Obrigado pelo ministério. Obrigado pelo trabalho com as crianças. Obrigado, Senhor, por cada célula, por cada líder, por cada um que tem se reunido numa célula, recebido ali muito apoio, muita força. Obrigado, Senhor, pelas congregações lá no bairro, na Vila Nova Florínia, na Coab da Rodoviária, na cidade de Maracaí. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquelas portas abertas. Obrigado pelos lares que recebe, que hospeda a célula, pelos seus líderes. Obrigado pela nossa pílula diária. Estamos aí radiantes, felizes, pelos 2.000 inscritos no canal. Não é pouca coisa, é bastante. Quanta gente recebendo, quanta gente ouvindo, quanta gente, Senhor, quanta gente sendo edificada ali por uma palavra, quanta gente. Obrigado pela pílula, obrigado pelas 2 ajudadoras que o Senhor levantou, a Ana Paula, a Mariângela, que fazem um trabalho essencial para a pílula. Abençoa grandemente essa estratégia. Eu não chamo de ministério, eu chamo de estratégia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado também porque deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Obrigado pelo pão, pela água, pela vestimenta, pelo calçado, pela nossa visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, pelo paladar, por poder se levantar da cama, por poder andar, falar, manusear objetos, dirigir. Obrigado pelo veículo da missão. O Senhor sempre tem concedido para a nossa missão o melhor. O Senhor tem dado sempre o melhor equipamento para fazer a tua obra, porque é tudo para a obra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela família, pela esposa, pelos filhos, noras, genro, netos, bisnetos. Eu posso dizer como Samuel disse: Ebenezer, até aqui, até o presente momento, o Senhor nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o salmista diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, teríamos sido engolidos vivos. Obrigado. E que a tua presença, Senhor, seja sempre conosco. Tudo que precisamos é da tua presença. É da tua presença. Seja conosco neste dia, com cada um que ora comigo agora. Seja com a Juliane, seja com a Mariângela lá na Suíça,
com aqueles que estão longe, com todos os pedidos de oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu venho dizer ao meu Salvador que eu amo a ti, com meu coração. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com o meu coração. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Mais um domingo nós estamos aqui na presença do nosso querido e bom Deus, né? Mais um momento oportuno para nós estarmos glorificando, bendizendo o santo nome do Senhor Jesus, né? E eu tenho um pensamento, irmãos, de uma palavra que eu estava meditando, e eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que tocou no meu coração, para esse final de ano, né? Nós estamos às portas de 2026, né? E é muito importante que nós terminemos esse ano não apenas puxando a folhinha, né, do calendário, mas que não seja apenas mais um ano, né, que a gente vai ter pela frente, mas que seja um ano em que o Senhor Jesus ele tem uma proposta em nossa vida, né? E que nós possamos ser usados pelo Santo Deus, né? E que nós possamos estar encerrando este ano de 2025 realmente como coroa e diadema na mão do Senhor. Amém? E que 2026 nós possamos estar firmes na presença do nosso querido e bom Deus. E que nesse final de ano, até o último segundo do dia 31, nós possamos ver a justiça de Deus em nosso favor. E que realmente, né, nós possamos colocar a mão no arado de uma forma determinada, ousada, corajosa, e lembrando sempre das promessas que o Senhor tem para a nossa vida. E eu quero meditar aqui junto com a igreja, junto com os irmãos, em Jó 22, o 27 e o 28. Orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagará os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará em teus caminhos. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui, hoje é um dia de nós refletirmos, né? De nós fazermos um voto com Deus, um voto que nós sabemos que nós vamos fazer de tudo para cumprir, né? Porque Eclesiastes diz que nossas palavras sejam poucas diante de Deus, né? Mas se nós fizermos algum voto, que nós possamos cumpri-lo, amém? Então, que nesse momento
obrigada, irmão, que nesse final de ano, né, a gente tenha essa convicção dentro do nosso coração e que a gente possa pedir para que o Senhor esteja nos sustentando e que todos os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida, né? Porque o mundo, irmãos, ele está gritando aí fora, né? Atraindo pessoas e o inimigo das nossas almas, convencendo milhares e milhares de cristãos que o mundo tem os valores melhores do que estar dentro da igreja. Já escutei muitas pessoas dizendo: mas para que eu vou na igreja, sendo que a minha vida, a minha carreira, a minha vida do cotidiano, ela é muito mais importante, porque eu tenho que correr atrás, eu tenho que lutar, a minha vida eu tenho que prosperar, né? E a gente vê que o inimigo, ele fica cegando a mente, a visão das pessoas, né? Então, por isso que nós temos que estar sempre firmes, e como sempre a gente ouve aqui, que nós sejamos sal, que nós sejamos luz, para que nós possamos acolher as pessoas que vêm até nós, que possamos disseminar a palavra do Senhor, para que possamos falar do amor de Cristo. Amém? E que agora, irmãos, nós possamos falar assim, né? Senhor, eu quero terminar o ano de 2025 realmente fechando um ciclo na minha vida. E eu quero começar 2026 fazendo bons projetos, porque eu terei 365 dias, 12 meses no ano, né? Para ver Deus agir a cada dia, a cada mês. E isso, ele depende da minha fé, depende da fé do irmão, depende também de nós praticarmos a palavra. E nós fazendo um voto consciente, um voto honesto com Deus, sendo sincero, comprometido, né? Buscando sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, nós sabemos que as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Porque o Senhor Jesus, ele é fiel em suas promessas, né? Tudo que nós pedimos com fé, aqui em Jó fala: orarás a ele e ele te ouvirás e pagarás os teus votos. Então, que nós estejamos sempre firmes, para que o Senhor Jesus, ele possa ver em nós um coração temente, contrito, que busca o Senhor verdadeiramente. Porque muitas pessoas têm perdido sua vida. O inimigo tem ensinado as pessoas que no mundo existem mais prazeres, né? Mas nós que estamos na presença do Senhor, nós temos que colocar a obra de Deus em primeiro lugar. Tudo que nós formos fazer, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque daí os nossos planos serão estabelecidos, os nossos caminhos serão aplanados. Então nós temos que sempre estar buscando: Senhor Deus, que não faça a minha vontade. Porque a nossa vontade é a vontade para o erro, é a vontade da carne. Mas que o Espírito Santo de Deus nos vivifica. Que o Senhor Deus possa estar aplanando os nossos caminhos, nos direcionando, né? Porque, irmãos, nós temos que fazer sempre assim, né? Que nesse ano que está terminando, a gente faz os nossos projetos, nós temos os nossos sonhos, mas quem determina tudo é Deus, né? Mas nós temos que pedir: Senhor, que o Senhor esteja na nossa vida, porque se nós fizermos isso, nós vamos ver o agir de Deus de janeiro a dezembro de 2026, assim como foi aqui na igreja durante todo o ano. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. As bênçãos de Deus, elas são multiplicadas. Então, nós temos que ter essa convicção que o Senhor Deus, ele vai estar sempre nos abençoando. Porque nós estamos vivendo aqui, irmãos, uma família bendita, né? Vivendo em atitude de fé. E é isso que Deus quer. Deus, há muito tempo, ele espera um povo que realmente creia nele e que viva intensamente a sua palavra. E o Espírito Santo, certamente, ele vai sinalizar a nossa vida, né? E o poder de Deus, ele vai nos fazer viver vitoriosamente a nossa vida, né? E que o ano de 2026, ele possa ser próspero,
que ele possa ser um ano abençoado pela mão do Senhor, cheio da glória de Deus. Então, é essa palavra que o Senhor tocou em meu coração, e eu peço que os irmãos, que nós continuemos nessa busca, né, constante, nessa busca incessante, porque o Senhor Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Nós não podemos fazer nada pela força do nosso braço, pelo nosso entendimento. Se nós formos fazer qualquer coisa pela nossa própria força, nós não vamos ter êxito em nada. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver nos conduzindo, a glória de Deus vai brilhar. Amém? Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, ó Deus de glória, poder e justiça, Deus majestoso, ó Deus poderoso, fora o Senhor não há outro Deus. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, Senhor, neste momento. Pai Santo, apresentando a vida dos teus filhos, Senhor, do irmão Otacílio, da irmã Quitéria, ó Senhor Deus amado, da sua família, da sua célula, derrama as tuas bênçãos sobre a vida deles, Pai, agradecendo ao Senhor, Senhor Jesus querido, por essas bênçãos, Senhor, por essa família, derrama, Senhor Deus amado, a virtude do teu Espírito Santo sobre a vida deles, ó Jesus querido, que 2026 seja um ano de bênção, de prosperidade, bênção, Senhor Deus amado, espirituais. Derrama, Senhor Deus amado, as tuas bênçãos sobre a vida deles, Pai. Assim também eu peço que o Senhor abençoe o irmão Fernando, a Fabiana, a sua família, abençoe a célula, ó Senhor Jesus querido, dá, Senhor Deus amado, um ano de 2026 repleto de bênçãos, Senhor Deus amado, que o Senhor esteja em todos os momentos, Pai, segurando nas mãos, fortalecendo, Senhor Jesus querido, derrama, Pai amado, a virtude do Teu Espírito Santo, as Tuas bênçãos sobre essa família, Senhor Deus amado, também eu peço que o Senhor abençoe o irmão Carlão, a irmã Zeneide, que estão aqui, abençoe a sua família, derrama as tuas bênçãos, abençoa também a tua célula, ó Senhor Jesus querido, que o Senhor venha, Pai amado, realizar os sonhos, os projetos que eles têm, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor Deus amado, reveste esse casal, Senhor Deus amado, com a couraça da tua justiça, derrama as tuas bênçãos sobre a vida deles, Pai, ó Senhor Deus amado, também eu peço que o Senhor abençoe o pastor Emerson, o Senhor abençoe a André e o Enzo, ó Deus amado, cubra essa família, Senhor, com o teu sangue, Senhor Jesus querido, abençoa a congregação da Vila Nova Florínea, derrama, Senhor Deus amado, as tuas bênçãos naquele local, Senhor, ó Jesus querido, que vidas possam ser cada dia mais alcançadas por ti, Senhor Jesus querido, abençoe os projetos, os planos, os sonhos do pastor, derrama as tuas bênçãos sobre a vida dele, Pai, ó Senhor Deus amado, abençoe essa família, em nome de Jesus, também eu peço que o Senhor abençoe o pastor Mauro, Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre a vida dele, os projetos, Senhor Deus amado, onde quer que ele vá, que sua mão esteja guiando, livrando, protegendo de todo perigo, de todo mal, abençoa, Senhor Deus amado, a sua família, abençoe a sua célula, ó Senhor Jesus querido, reveste ele cada dia mais com o teu manto sagrado, Pai, ó Jesus, abençoa a vida dele, que 2026 ele possa ter os planos, os sonhos, os projetos, Senhor Deus amado, alcançados conforme a tua vontade, Senhor. Pai Santo, abençoa também a irmã Juramir, abençoa o irmão Orlando, abençoa a sua família, derrama as tuas bênçãos sobre a vida deles, Senhor. Abençoa, Senhor Deus amado, a sua casa, restaura, Senhor Deus amado, aquilo que não está de acordo com a tua vontade, Senhor. Ó Deus amado, acampa os teus anjos ao redor deles, Senhor, abençoando os sonhos, os projetos, derrama as tuas bênçãos sobre essa vida, Pai Santo, acampa os teus anjos ao redor deles, Pai, em nome de Jesus. Também eu peço, Senhor Jesus querido, que o Senhor abençoe a irmã Dora, Senhor, abençoe a vida dela, sua família, os seus filhos, derrama, Senhor Deus amado, as tuas bênçãos sobre a vida dela, que 2026 seja, Senhor Deus amado, um ano abençoado na vida da tua filha, Senhor, que tanto faz aqui pela nossa igreja, que sempre está disposta, Senhor Deus amado, a ajudar, Senhor Deus amado,
Abençoe a vida dela, os sonhos, os projetos, Pai, em nome de Jesus. Também eu peço que o Senhor abençoe, Pai Santo, a pastora Rosana, o pastor Bauer, os meninos, Natan e o Levi. Derrama as tuas bênçãos sobre essa família, abençoe a sua célula, os ministérios, a congregação da Coab. Ó Senhor Jesus querido, que o Senhor esteja, Pai, em todos os lugares, Senhor Deus amado, em primeiro lugar, Senhor, na vida deles, assim como o Senhor tem sido, Pai. Ó Jesus querido, continua, Senhor Deus amado, protegendo, livrando de todo perigo, de todo mal, abençoando cada dia mais, Senhor, porque, Senhor Deus amado, nós sabemos, Jesus querido, quão preciosa, Senhor Deus amado, é essa família diante de Ti também, Senhor. Abençoa, Senhor Deus amado, os irmãos, Senhor Jesus querido, da congregação. Ó Deus amado, derrama, Senhor Deus amado, as Tuas bênçãos sobre aquele local, Pai, para que possam vir mais pessoas, Senhor Jesus querido, se entregando aos Teus pés, Senhor Jesus. Ó Deus, derrama as Tuas bênçãos sobre essa família, em nome de Jesus. Senhor Deus amado, também aqui eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a Cíntia, abençoe a sua família, abençoe a sua célula, derrama as Tuas bênçãos, Senhor, sobre aquela casa. Senhor Jesus querido, para que a Tua glória seja vista por todos, Pai. Ó Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor Jesus querido, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas células, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus amado, derrama também a Tua bênção, Senhor Deus amado, sobre a vida da Ana Paula, sua família, os seus projetos, seus sonhos. O Senhor conhece, Senhor Deus amado, tudo que ela vai fazer, Senhor, que o Senhor esteja direcionando a vida dela. Ó Deus amado, esse projeto que eles têm feito, Pai Santo, que ela tem se dedicado, Senhor, na pílula diária. Ó Deus amado, que o Senhor cada dia mais possa estar capacitando ela, Pai Santo. Assim também eu peço que o Senhor abençoe a Mariângela, Senhor, a sua família, seus filhos, Senhor Deus amado. Abençoe a vida dela, 2026, que seja um ano próspero, um ano abençoado pelas Tuas mãos, Senhor. Que os sonhos, os projetos da vida dela sejam cumpridos conforme a Tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor Deus amado, o seu esposo, meu Deus amado. Ó Jesus querido, o Senhor sabe, Pai Santo, o anseio do coração da Tua filha. Ó Jesus querido, ela está entregue nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa a vida dela, Senhor. Que cada dia mais ela possa estar disposta, Senhor Deus amado, nesse projeto que é a pílula diária, Senhor. E que ela possa, Senhor Deus amado, cada dia mais ser capacitada por Ti. Abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Senhor Deus amado, também eu me lembro do Alexandre, da Renata. Abençoa aquele casal, abençoa aquela família. Derrama as Tuas bênçãos sobre a vida deles, Senhor. Que 2026 seja um ano próspero, um ano abençoado, um ano de vitórias na vida daquele casal. Ó Senhor Jesus querido, derrama as Tuas bênçãos sobre a vida deles, Senhor. Ó Jesus querido, também eu te peço, Pai amado, que o Senhor abençoe o irmão Campos, a irmã Maiara, a Elô, a sua célula, a sua família, abençoa a sua casa, derrama as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles, Senhor. O Senhor conhece, Senhor Jesus querido, os projetos, os sonhos, o Senhor conhece os anseios daqueles corações e que tudo esteja de acordo com a Tua vontade, Pai. Derrama as Tuas bênçãos sobre aquela família. Abençoa também o Felipe, Senhor Deus amado. Cresça aquela criança, Senhor Deus amado, na Tua presença, com saúde, Pai, com sabedoria, para a glória do Teu santo nome, Senhor Jesus. Ó Deus amado, eu peço também que o Senhor abençoe o pastor Alcides, a pastora Helena, os irmãos da congregação de Maracaí, que o Senhor derrame bênção, Senhor, sem fim, sobre aquelas vidas, Pai. Abençoa, Senhor Deus amado, o ministério do pastor, Jesus. Derrama as Tuas bênçãos sobre a vida deles, Pai. Que os projetos, Senhor Deus amado, que eles têm determinado em seus corações, que sejam cumpridos para a glória do Teu santo nome. Senhor Deus amado, eu também peço, meu Deus, que o Senhor abençoe o nosso pastor Miranda, Pai. Que ele seja, Senhor Deus amado, cada dia mais usado pelas Tuas mãos aqui na congregação, em todos os lugares que ele for, Senhor. Que os Teus anjos possam estar cercando, livrando ele de todo perigo, de todo mal. Ó Senhor Deus amado, nós agradecemos pela saúde do pastor. Nós agradecemos, Senhor Jesus querido, porque até aqui o Senhor tem sustentado ele. Continua, Senhor Deus amado, abençoando a sua vida, abençoando a sua família. A pastora Leni, que está lá em Curitiba, abençoa também a sua sogra. Ó Senhor Jesus querido, derrama as Tuas bênçãos sobre a vida da família do pastor, Senhor, onde quer que eles estejam, Senhor Deus amado. Coloca os Teus anjos, Senhor, para proteger, para livrar de todo perigo e de todo mal. Senhor Deus amado, também oro, Senhor Deus amado,
pelos ministérios infantis aqui da igreja, o Ministério Infantil daqui, da Coab, da Vila Nova Florínia. Oro também, Senhor Deus amado, pelo nosso coral, pelo quarteto, ó Deus amado, por todos os ministérios adolescentes, Senhor Deus amado, pela rede de mulheres. Eu te agradeço por tudo e peço, Senhor Deus amado, que o Senhor continue, Pai, abençoando cada um dos teus filhos. Abençoe também, Senhor Deus amado, a reunião que teremos hoje, Senhor Deus amado, aqui na sede, Senhor Deus amado, às 9h30 da manhã, que o Senhor se faça presente em nosso meio, Jesus querido, e que tudo que façamos, Senhor Deus amado, possa agradar o teu coração. Senhor Deus amado, eu também entrego a minha vida nas tuas mãos, a vida do meu esposo, dos meus filhos, das minhas irmãs, da minha família, a minha célula, Senhor Deus amado, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Ó Jesus querido, que esse sonho, Senhor Deus amado, que eu tenho em meu coração, cada dia mais seja fortalecido por Ti, Senhor. Derrama as Tuas bênçãos sobre os irmãos das células, Senhor Deus amado. Derrama as Tuas virtudes, Senhor Deus amado, sobre cada um de nós. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, Senhor. O Senhor conhece as minhas lutas, o Senhor conhece tudo que eu tenho passado, Pai. Nada é oculto diante dos Teus olhos, mas eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Faz de mim, Senhor Deus amado, um vaso novo. Quebra, Senhor, esmiuça esse coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração temente a Ti, um coração que venha agradar ao Senhor. Pai, derrama a minha vida diante de Ti, Senhor, no Teu altar, porque eu sei que eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, e eu preciso de Ti, hoje, amanhã e por todo sempre. Senhor Deus amado, abençoe todos os nossos irmãos que virão à Tua casa de oração, aqueles que não estão conosco, que estão viajando. Abençoe também os cultos que terão logo à noite, Senhor Deus amado, lá na Vila Nova Florínia, na Coab, em Maracaí, que a sua bênção, Senhor Deus amado, possa alcançar cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu peço essas bênçãos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém.